Quem tem dor tem pressa. Será que a dor é uma demora? É um castigo? Ou é uma chance? A dor, ela é parte da vida, é um mecanismo de proteção, é um recurso que a gente tem de autopreservação. Se a gente não sentisse dor, a gente poderia quebrar um osso e sair caminhando sem sentir. A gente poderia colocar a mão, levar uma picada de um bicho venenoso e morrer porque não percebeu que aquilo está afetando o nosso corpo. Então a dor aguda, ela é uma proteção que a gente tem, mas a dor crônica não. A dor crônica é um distúrbio, tem uma patologia acontecendo, só que a gente não vai conseguir resolver isso remediando as dores. Então, eu sou Kelly Lemos. A minha mãe me deu esse nome porque ela gostava da Grace Kelly, foi até onde ela me contou. E eu tenho um irmão e uma irmã. E eu vejo que a minha família foi um grande presente para a minha jornada também. E eu escolhi a fisioterapia, eu nem sabia que eu tinha escolhido a fisioterapia, mas eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Eu era aquela menina boazinha, sabe? Depois eu tive que trabalhar muito isso também para me priorizar. Mas eu sempre vi uma maneira, eu vi uma pessoa carregando uma sacola, eu queria ajudar. Eu vi alguém fazendo uma coisa, eu queria estar junto. E aí uma vez eu tive um vizinho que ele teve um problema, ele fraturou uma perna, ele estava machucado, eu não me lembro bem o diagnóstico que ele estava numa cadeira de rodas. E de repente eu vi que foi passando o tempo, a gente não via mais ele, estava dentro de casa, e ele voltou a andar. E eu falei, gente, o que aconteceu ali? Como é que foi? E aí me explicaram que tinha uma pessoa que foi lá trabalhar com ele, ajudava ele a fazer movimentos, e ele retomou os movimentos. E eu falei, nossa, acho que eu quero fazer isso. Então foi um chamado em trazer essa possibilidade de estar contribuindo com as pessoas, né? E em todo esse processo da minha formação como fisioterapeuta, eu sempre questionei, que eu aprendia muito sobre as doenças e eu ficava, poxa vida, mas a gente sabe, teve uma fratura como que eu trabalho, teve um estiramento muscular, teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral. Eu no começo, eu amava trabalhar com crianças. Então os meus primeiros 4 anos de formada foi só na neuropediatria. E eu fui buscar tudo, porque eu vi aquelas crianças, a criança teve uma paralisia cerebral, né, que era tido o nome do diagnóstico, e a criança tinha retardos, ela não conseguia falar, andar, comer. E eu trabalhava só com essas crianças, era o meu tesão de vida era fazer isso. E eu falava, a gente tem que ter um jeito de ajudar. E já no estágio na faculdade, eu ouvi falar, isso há quase 20 anos, mais de 20 anos, eu ouvi falar assim, existe um conceito de que o nosso cérebro, ele se modifica. E naquela época isso era muito novo, a gente acreditava que tinha um certo número de neurônios que depois que eles estavam consolidados, eles não se produziam mais ou não se mudavam essas conexões. E que a estimulação precoce, ou seja, trabalhar ali nas crianças quando elas tinham uma lesão neurológica, tinha transformações no cérebro. Aí eu fui atrás disso com tudo. Foi aí que eu comecei a ter o contato com o conceito de plasticidade neuronal. E como eu falei da defasagem que a gente tem de tempo, nessa época não tinha nada em português, não se ouvia falar sobre isso, e eu fui a fundo buscando referências onde eu podia entender isso, e o meu trabalho de formatura da faculdade da graduação foi a neuroplasticidade, a estimulação precoce em crianças com paralisia cerebral. E nessa busca, né, nesse trabalho, eu acabei fazendo um concurso e passei para um hospital federal, super renomado. E ali eu pude mergulhar mais ainda na questão da saúde pública, de falar, nossa, agora eu estou num lugar que eu vou ajudar as pessoas, que eu vou fazer uma diferença. E quando eu entrei nesse hospital, eu já estava praticando meditação, eu já sabia dos benefícios da meditação, mas era um hospital de ortopedia, cirurgias ortopédicas. Então,
Nada que não fosse a cirurgia era aceito ali. Na época, eu usava aromaterapia com alguns pacientes e eu era, sabe, super desqualificada. Ah, aquela fisioterapeuta dos cheirinhos, né? Primeiro porque eu achava que eu ia conseguir implementar tudo que eu sabia sobre saúde, não sobre a doença. E eu tentei várias alternativas. Eu criei grupos de meditação e de prática com os funcionários para tentar, pensava assim, eu vou sensibilizar os profissionais porque aí eles vão ter mais essa visão. Não consegui, não tinha sucesso, não ia ninguém. Eu estava lá, às vezes eu preparava aquele grupo todo, apareciam 2 pessoas num hospital imenso. Aí eu falei, já sei, eu vou fazer uma pesquisa para provar que isso funciona. E eu estava num seminário na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Consciência, Mente e Corpo. Eu falei, nossa, uma universidade falando disso, eram os primórdios das pesquisas com a meditação chegando no Brasil. No exterior, desde 78 já tem pesquisa com meditação, para vocês terem ideia do tempo que uma informação chega para ela se tornar habitual entre nós, né? Então isso é uma diferença que a gente tem que estar ciente. Os avanços, né, o que a gente chama de avanço, o que está surgindo de novidade leva muito tempo para chegar aqui. Então eu acabei nessa palestra conhecendo uma pessoa que trabalhava, tinha um laboratório de pesquisa, e eu fiz uma pesquisa de mestrado, Mindfulness e o método Feldenkrais, em pacientes com dor crônica na fila de espera de um hospital público. E foi uma pesquisa com uma intervenção durante 8 semanas usando essas 2 técnicas, uma pesquisa qualitativa, onde a gente avaliou a subjetividade também daquelas pessoas. E o resultado foi incrível, né? Ninguém operou que estava naquele grupo comigo. Só que o que acontece? Tanto para concluir a pesquisa, quanto para terminar o que eu estava fazendo, eu tive sérias barreiras. Porque um hospital público, ele já está, eu diria, viciado, né? Já tem todo um modus operandi ali funcionando. Ninguém quer muita novidade, sabe? Ninguém quer que tragam algo que vai dar mais trabalho. Então, para encerrar minha pesquisa, foi uma dificuldade. Eu tinha passado pelo comitê de ética do hospital e ainda assim eu chegava, os pacientes vinham de longe com dificuldade para estar ali. Aí não tem sala para você fazer hoje sua intervenção. Eu me virava para poder sustentar a pesquisa. Então, nesse momento, quando eu acabei a pesquisa, foi um sucesso a minha pesquisa, eu fui apresentar o resultado na Espanha, num congresso de Mindfulness. Foi lindo, um trabalho lindo. Eu não tive abertura. Então eu me lembro, né, de ouvir muito, Kelly, mas é no SUS que você tem que estar, as pessoas precisam, mas e aí eu falei, mas eu tenho que olhar não só para as pessoas, mas para mim também, que é esse que é o aprendizado, né? Foi quando eu tinha um consultório lotado, né? Eu atendia em Ipanema, eu tinha uma agenda com lista de espera, não dava conta de atender as pessoas. E uma pessoa falou para mim, Kelly, você tem que levar seu trabalho para a internet. Seu trabalho tem que chegar em mais pessoas. E eu ficava, como assim? Como é isso, né? E quando eu comecei meu trabalho na internet, isso era algo muito novo. E um fisioterapeuta falar para alguém que tem dor na coluna, ou que tem uma hérnia de disco, ou que trave a coluna, que ele poderia se mover e fazer as coisas sozinho, era uma aberração. E aí eu preciso falar um pouquinho da mitologia. Eu brinco, eu sou aquariana, né? O meu signo é aquário. E sem criar rótulos, né? Mas assim, eu me identifico com esse lugar, que na mitologia existe o mito de Cassandra. Não sei se você conhece. Cassandra, ela tinha um poder de antever as coisas, ela descobria as coisas antes, mas ela foi condenada por Zeus, porque ela não quis se deitar com ele, que ninguém iria acreditar nela. Então ela ia ter o poder de ver as situações, de saber o que ia acontecer, só que quando ela falava ninguém acreditava. E assim foi quando teve o cavalo de Troia, né, que o pessoal fala, é presente de grego. Ela tentou avisar que era uma armadilha e ninguém acreditou nela.
E eu me senti muito assim nessa época, sabe? Foi bem difícil para mim, porque eu tinha uma vontade muito grande de trazer tudo que eu falo hoje para as pessoas. Era uma barreira, a gente sabe que hoje gravar um vídeo para mim é muito natural, mas não era assim, era bem difícil, eu estava me expondo. E quando eu recebi, nossa, eu recebi tanta crítica, sabe? De colegas, de profissionais, de tudo, porque era assim, Kelly, você tá fazendo uma aberração, as pessoas vão se machucar em casa, você não tem noção do que você tá fazendo. E o próprio método, né, o método Feldenkrais, ele tem algumas particularidades que para eu conseguir chegar nas pessoas, eu tive que quebrar alguns padrões também. Então, por exemplo, a gente não demonstra movimento. O movimento é único em cada ser humano. Mas a maneira que eu encontrei de fazer as pessoas terem confiança e poder experimentar o método era fazendo o movimento junto com elas. Foi uma maneira que eu encontrei. Nossa, eu sofri muito essa fase, porque eu tinha uma força no meu coração dizendo, vai que as pessoas precisam saber disso, elas precisam conhecer essa possibilidade. E eu tinha um lado recebendo críticas, piadinhas, desqualificação do outro que foi bem difícil, sabe? Só que como eu digo que muitas missões a gente acha que escolhe uma missão, mas a gente é escolhido por ela, e eu sinto que eu fui escolhida para falar de dor crônica, para trazer uma visão de mais acolhimento e amorosidade. Eu nunca concordei com forçar o corpo de um paciente e tentar ir além do que ele podia. E hoje eu posso dizer, faz todo sentido, porque dor mais dor é igual a dor. Se você quer ajudar alguém a aliviar a dor, você forçando mais dor, você vai trazer alívio? Dentro do seu cérebro tem um mapa girando. Se você coloca mais dor, o que você está informando para o cérebro? Dor. Você não está informando alívio. Só que desde o início, como quem tem dor tem pressa, o meu trabalho chegou em muitas pessoas, eu tive muito sucesso, mas ainda me ajustando a esse formato da internet, sabe? De como a gente faz para o trabalho chegar nas pessoas. E tem os seus desafios, né? De aprendizado, de começo. Então hoje eu posso dizer que a minha missão é ajudar a trazer mais saúde de verdade para a vida das pessoas. É informar que a dor crônica, ela tem cura. E em 2015, quando eu comecei esse processo, eu tinha muito medo de usar essa palavra. A palavra cura não podia ser usada, porque você estaria fazendo uma falsa promessa, você estaria prometendo uma coisa que não é real. E hoje eu falo com todo o embasamento científico. A dor crônica, ou a gente trabalha na causa para curar aquele mapa da dor que está se repetindo, ou a pessoa vai viver remediando a dor. E hoje nós temos pesquisas e comprovações para trazer isso para você. Então eu falo isso com muita tranquilidade, com muita segurança no que eu estou fazendo e no que eu estou trazendo para as pessoas. E gente, eu vejo pessoas que usavam morfina pararem de usar morfina. Pessoas acamadas que tinham que tomar mais de 10 medicações por dia, que conta assim, Kelly, quando eu comecei o seu processo, eu comecei a mexer só as mãos. Você falava, faz o que você pode mexer a mão, você pode mexer o olho. E esse relato é lindo dessa aluna, ela começou a mexer as mãos e depois quando ela viu, ela estava dançando. E eu comecei a fazer, e procurei outro, e fiz outro, e meus filhos falaram, você tá louca, você não pode fazer, a gente te leva no banheiro. E eu fiz, mas com os movimentos eu criei uma alma nova. Parece que tudo foi arrancando de mim e eu passei a dormir. Esquecer do remédio, eu não lembrava mais. Eu só queria fazer movimento e quando eu vi, eu estava andando. E quando eu vi, o médico vira para mim e fala, eu esperei para te internar. Eu falei, pois é, mas glória a Deus. E gratidão a Kelly, eu estou bem e vou melhorar mais. E aí eu vi pessoas assim, Kelly, eu sofri um acidente de carro há 40 anos, eu não consigo me sentar na cadeira porque o meu bumbum escorrega e não tem jeito. Depois de 6 semanas, a pessoa está sentada,
me mandam vídeos dançando, porque é linda a relação que a gente vai criando com os alunos, e eles vão melhorando tanto que eles querem contar, eles querem mostrar e inspirar outras pessoas também. Por isso que eu trago tantos relatos aqui, né? Você, quando pensa assim, gente, eu estava presa naquilo ali como uma verdade e agora eu tô liberta, eu quero contar para os outros. Então os próprios alunos, eles fazem questão de contar a melhora deles, né? A gente teve um caso de uma pessoa que ela tinha uma artrodese na coluna. A artrodese é uma cirurgia em que a gente fixa uma parte da coluna. Ela não conseguia trabalhar, tomava morfina, não conseguia brincar com o filho. E ela fez questão de ir num evento para me olhar nos olhos e contar, Kelly, eu consegui, né? Porque ela implementou. Eu já estava viciada no remédio e as dores estavam lá insistindo. Foi aí que, no momento assim, total de desespero, eu digitei no YouTube alguma coisa como aliviar a sua dor na coluna e eu conheci a Kelly de movimento. E eu me apaixonei por esse trabalho que ela está fazendo. E tem 8 meses que eu não tomo um remédio para dor. O Liberte a Sua Dor, ele é o trabalho mais inteiro, sabe? Em que eu posso estar mais inteira e ser eu mesma e falar muito do meu coração com as pessoas, sem estar tão preocupada. O resultado, ele vem por essa verdade que está sendo movida por trás. Então, eu digo que o Liberte a Sua Dor, ele hoje é uma marca da Kelly e que eu fico muito realizada de trazer isso. Eu digo que é um processo que a pessoa vai passar em que eu consegui verdadeiramente juntar todos os pilares de tudo que eu estudei, juntando uma coisa com a outra para que a pessoa possa ter um resultado muito real, muito verdadeiro em relação à dor crônica. Então está sendo um momento muito especial na minha vida. Eu me lembro de uma pessoa que ela falava que ela já tinha meio desistido da vida. Ela falava assim, olha, eu estava em depressão, eu estava na cama na época, mas por causa do meu neto, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, por causa do neto, ela diz que foi a força que ela teve de começar a fazer os movimentos. E ela também, foi um processo lento que ela começou. Depois ela manda foto para mim com ela no pula-pula com o neto dela. Então você olha aquilo e você fala, cara, isso eu fui escolhida, porque explicar para você que eu tenho dor crônica ou que eu fui fazer isso para ajudar alguém da minha família não é uma verdade, mas quando eu vejo esses casos, sabe? É uma emoção assim de quantas pessoas ficam sofrendo, achando que não tem o que fazer e eu vendo isso acontecer diante dos meus olhos, né? Então é uma realização, é uma alegria poder fazer isso. É emocionante mesmo.